Gente, prazer, boa tarde. Meu nome é Auricélia. Para quem não me conhece, eu moro aqui na comunidade do Passarada. Gente, eu vim através das minhas redes sociais falar um pouco sobre o Conselho Tutelar, minha indignação sobre eles, que dizem que são da lei, mas não são. Gente, o dever de um conselheiro tutelar é ele sair de madrugada, ele dá uma volta nesse bairro, nessa rua, para ver como é que tá a situação dos adolescentes, das adolescentes. O dever deles é isso. Pelo que eu sei, um conselheiro tutelar, ele tem a obrigação de fazer isso, porque ele é uma pessoa da lei, entendeu? É isso que eu tenho para falar para vocês. Não é chegar o dia da eleição, ele chegar na sua casa, na minha casa, pedindo voto, a gente colocar ele lá e depois que ele ganhar, ele não fazer nada por você e nem por mim. Você tá me entendendo? Eles têm que trabalhar para a população, para o povo, para os adolescentes, para a criança e para os idosos. O Conselho Tutelar, a gente colocando eles lá, é para isso. A minha indignação, gente, para vir através das minhas redes sociais, fazer esse desabafo, para falar para vocês, foi o que aconteceu hoje comigo. Gente, a gente cria o filho da gente, a gente não sabe qual é o caminho que ele vai querer seguir. Você que é mãe, você que é pai, você sempre quer o melhor para o seu filho. Você nunca vai querer o que é ruim para o seu filho. Mas uma moça hoje que me recebeu lá no Conselho Tutelar, o que ela passou para mim, ela não passou para mim com clareza, ela não falou é isso não, mas deu para mim entender o que ela quis falar para mim. Gente, será se você ensina seu filho a roubar? Será se você ensina, pai ou mãe de família, será se você ensina seu filho a ser traficante? Pai ou mãe de família, será se você ensina seu filho a se prostituir? Claro que não. Isso que ela passou para mim. O que ela disse para mim é que nós, pai e mãe de família, nós somos culpados pelas escolhas que nossos filhos fazem. Entendeu? Eu fui pedir uma ajuda, bati na porta do Conselho Tutelar, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Mas eu me assujeitei a fazer isso. Pedir ajuda, já que eles são conselheiros tutelar. Para me orientar para onde eu vou e por onde eu não vou. Se não der certo, o que eles podem fazer comigo, para mim, para poder me socorrer e me ajudar. Que essa moça falou para mim foi isso. Ela não falou com clareza, mas deu para mim entender que eu sou culpada. Ou que você aí do outro lado é culpado do seu filho ter feito uma péssima escolha. Será se eu vou dar uma pedra pro meu filho comer? Será se eu vou mandar meu filho assaltar um banco? Será se eu vou ensinar isso? Eu que sou mãe? Eu vou ensinar coisas boas pro meu filho. Eu vou dizer para meus filhos que ele não deve andar num caminho ruim. Eu vou dizer para meus filhos que eles têm que estudar para ser alguém na vida. Eu ensino meus filhos todo dia isso. A minha indignação sobre isso, para me ver essas redes sociais falar, é porque quando chega o dia da eleição, eles sabem bater na porta de cada um de nós para poder pedir um voto. E não fazem nada por nós. As adolescentes tudo se prostituindo aí, tamanho madrugada. O dever de um conselheiro tutelar é ser guarda a cidade, guarda a população, ajudar o pai e a mãe de família. Você tá me entendendo? O dever de um conselho tutelar é de madrugada, ele tá rondando na rua, para ver se tem algum adolescente na rua se perdendo. Entendeu? Não é você dizer assim, eu vou botar medo sim, se for possível, botar medo sim neles, já que ele não obedece o pai, mas tem que obedecer menos o conselheiro tutelar, que é uma justiça, que eles são a justiça também. Entendeu? Eles são policiamento também, eles são a autoridade, o conselho tutelar é uma autoridade, é para ser, mas na nossa cidade que nós vivemos,
Eles querem se eleger é para estar sentado numa cadeira e recebendo o salário deles. Ele não se preocupa com seu filho, nem com o meu, e nem com o do João, e nem com a da Maria. Ele só se preocupa em encher o bolso deles para comprar um carro, uma casa boa e ostentar final de semana. E os filhos deles estudar em Parnaíba ou São Luís, ou em outro lugar. A preocupação deles é essa. Eles não se preocupam com o teu e nem com o meu filho, não. A minha indignação foi muito grande sobre isso. Entendeu? E o que eu puder fazer pelos meus filhos, sem eu contar com eles, eu faço. Se eu puder bater, eu bato. Se eu puder judiar, eu judeio. E espero o conselho tutelar na minha porta, na minha casa. Porque aqui em Santa Quitéria não tem conselheiro tutelar. Tem gente sem vergonha que se candidata para dizer que é conselheiro tutelar. Conselho tutelar nem a pau. Você deveria criar a vergonha na cara de vocês. Porque conselheiro tutelar não deixa acontecer o que deve acontecendo dentro da nossa cidade. Entendeu? Jovem, adolescente, tudo se prostituindo. Eu sei que vocês não vão dar conta de tudo, mas faça menos básico. Que nem isso vocês fazem. Que nem isso vocês fazem. Eu fiquei muito indignada por eu precisar do conselho tutelar hoje e não ter a ajuda deles. Eu fiquei sozinha, lutei sozinha. Só eu e Deus, em primeiro lugar, que eu tenho Ele em toda a minha vida. Só eu e Ele. Mas eu enfrentei o que eu estava enfrentando sozinha. Entendeu? E eu quero que esse vídeo chegue até nesse pessoal que diz que são conselheiros tutelar, porque pra mim são um monte de merda. Pra mim são ninguém. Porque conselheiro tutelar tem nome. Não é um lixo que chama do lá, não. Que fica proibindo os adolescentes trabalhar. Por isso que hoje em dia existe do jeito que tá. Os adolescentes estão virados. Vocês proíbem os adolescentes trabalhar. Vocês proíbem ele ganhar o dinheiro deles. Vocês proíbem tudo. Entendeu? O grande culpado de hoje em dia tá do jeito que tá a situação são vocês, que dizem que são tutelados. Entendeu? Esse recadinho aqui é para quem trabalha nesse conselho tutelar aí de merda. Entendeu? A minha indignação é muito grande. É muito grande. Pai e mãe de família, eu peço a vocês, porque eu sou mãe de família, eu sou uma mãe que luto pelos meus filhos. Luto para ver meus filhos bem. Luto para dar uma vida melhor para eles. Entendeu? Pai e mãe de família. Vou passar um recado aqui para vocês. Quando vocês for botar alguém lá naquela cadeira para poder administrar a cidade também, porque conselho tutelar é que nem um prefeito. É que ele não traz nada, benefício nenhum para dentro da nossa cidade, para poder ocupar a mente dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Ele não faz isso. Ela disse para mim que o recurso é muito pouco. Ela disse para mim que o recurso é muito pouco. Veste a camisa e honra o trabalho. Honra essa cadeira que tu tá sentada aí. Faz alguma coisa, arregaça a manga, faz alguma coisa. Luta pelo meu filho e pelos filhos dos outros. Se tu tá aí, é o povo que te coloca. É o povo que te coloca. Então, minha amiga, vista a camisa de uma conselheira tutelar. Vista a camisa, arregaça as mangas e vá trabalhar. Para de ser preguiçosa. Vocês são muito bom de preguiçoso. Vocês querem saber só de receber o salário de vocês. Vocês olham só para o próprio umbigo de vocês. Vocês não olham para a população, não. Vocês querem saber que no final do mês, no começo do mês, eu não sei, tá com um saláriozinho bom no bolso de vocês. E as adolescentes tudo se jogada, tudo se prostituindo. Aí quer dizer que é a mãe que manda.